reguladores de tensão presentes em praticamente todos os projetos são circuitos responsáveis por elevar ou abaixar uma tensão de entrada para um valor definido pela saída. Mas estes componentes, eles possuem um aquecimento, ou seja, parte da energia elétrica que é transformada na saída acaba virando uma energia térmica, e essa energia térmica precisa ser dissipada com cuidado para evitar a queima ou a redução da vida útil do componente. E neste vídeo vamos aprender a como calcular o aumento de temperatura em um regulador de tensão do tipo linear. Então fique neste vídeo para que você aprenda como. E disto, saudações meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean. E aproveita para já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem lançados. E não se esqueça também de deixar um comentário aqui no vídeo, dando seu feedback sobre o vídeo ou até mesmo tirando alguma dúvida, beleza? Dito então, vamos começar! Bom galera, vamos começar então a falar sobre aquecimento em semicondutor, na verdade, né? A gente está trabalhando aqui ó, com o nosso 7805, tá? A gente já vai ver o datasheet dele. Esse aqui é o modelo da ST Microelectronics. Trazer mais perto aqui, ó. Se a câmera focar, vão conseguir dar uma olhadinha melhor nele, tá? TO220, padrão, fácil de encontrar. Perfeito? Só lembrando que a gente vai testar ele também sem dissipador, tá? Porque dissipador é outro tema, é um negócio que eu vou deixar mais pra frente. Eu quero trazer dissipador, só que algo mais complexo. Tenho que estudar um pouco mais para poder trazer a informação completa aí para vocês. Perfeito? Vamos lá. Vamos entender o que acontece aqui internamente, tá? Então a gente tem o corte transversal de um circuito integrado como esse, nessa posição, certo? Aqui, ó. A gana tá na frente, fica difícil, né? Eu tenho nessa posição, feito um corte transversal. A gente tem, então, tem aqui o semicondutor, o chip em azul, ele que tem o nosso circuito integrado, efetivamente. E aí, a gente tem o case de metal aqui atrás, tá? Então, a gente tem uma resistência térmica para que a temperatura que está na junção chegue até o case, ok? É um parâmetro importante quando a gente instala um dissipador, que também vai ter a resistência térmica dele, perfeito? E aí aqui em cinza a gente tem a parte que seria o dispositivo semicondutor, né, com seu epóxi que protege todo o encapsulamento. Perfeito? Bom, o que acontece aqui? Né? A gente tem o nosso 7005 e a gente vai ligar ele num circuito que vai ser o seguinte, tá? Ele é um regulador de tensão padrão, né, com seu pino 1 aqui, que é o VIN, pino 2, que é o GND, e aqui a gente tem o pino 3, que é o VOUT. Vamos ligar este circuito aqui, tá? VI, né? Vai entrar aqui, né? Nosso VIN, na verdade, né? Vai ser de 12 volts, já estou definindo aqui. Aqui vai ter o 7805. Teremos, então, o GND. E aqui, então, teremos a nossa saída, tá? Que vai ser ligada aqui em um resistor, tá? E vai ser a nossa carga. Vamos ter uma corrente circulando por aqui, que a gente vai assumir que vai ser a mesma de entrada, tá, gente? Eu sei, o 7805 tem uma corrente que passa pelo ground, só que essa corrente é pequenininha e a gente pode ignorar ela, tá? Tudo bem, ela conta, faz parte aqui da queda de tensão desse circuito, mas a gente vai ignorar ela para poder facilitar nossas contas aqui. Perfeito? Enfim, a gente vai ter, essa queda de tensão aqui, tá? Então vai ser vou chamar de VQ. Isso aqui vai implicar em uma potência dissipada. Mas beleza, a gente tem a potência dissipada aqui desse cara, a gente vai ter entrada, saída, tá. E o que eu preciso agora? Eu preciso lá no datasheet, no computador, para a gente poder entender tudo isso daqui. Bom, aproveitando então que estamos aqui no computador, vendo o datasheet da linha L78 da ST Microelectronics, vamos fazer a nossa típica pausa para o café. A gente tomar um cafezinho, sempre bom. Nossa, muito bom o café. Desculpa se pegou no microfone, tá um pouco apertada aqui a bancada hoje, né? Bom, já fazia algum tempo que eu queria trazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque é um conteúdo que eu vejo muito pouco na internet, principalmente aqui no YouTube, falando sobre aquecimento de componente, e é um tema muito relevante. Beleza, você que viu o vídeo passado pode falar, Pablo, é meio inócuo, né? Falar de aquecimento de resistor e tudo mais, só que, beleza, para resistor você pode falar que não é muito importante. Eu acho que dependendo da ocasião. É você saber qual vai ser a temperatura que aquele cara vai estar, ainda mais se tiver outros componentes próximos. Mas quando se trata de circuito integrado, como regulador de tensão, ou semicondutores como MOSFETs ou transistores, você precisa calcular, lógico, tem caso que não vai esquentar mesmo, mas na maioria dos casos você precisa calcular o ganho de temperatura que os componentes vão sofrer para que você evite dores de cabeça, você evite que aquele componente queime,
Porque a gente vai ver aqui no datasheet que ele possui um limite de temperatura. Se você passa esse limite de temperatura, ele vai estourar e o componente vai parar de funcionar. Tá? Então já vê aqui, os cálculos são simples, tá, gente? É cálculo de 2 minutos, é cálculo de papel de padaria. Não precisa de muito, digamos assim, contas complexas. Mas você precisa saber. Porque você precisa saber se o seu componente vai precisar um dissipador ou não. Isso é importante. Ah, para usar o dissipador eu não sei fazer a conta. Tá, daí é um outro caso. A gente vai ter um vídeo futuro falando disso. Deixa eu estudar um pouquinho sobre isso. E a gente traz sobre o dissipador. Beleza? Então, antes de voltar na máquina, deixa eu só convidar você a conferir os cursos que eu tenho disponíveis lá no Hotmart e na Udemy. Só clicar aqui embaixo na descrição. Vai ter um link que vai te levar lá por uma página que vai te dar a opção dos cursos, tá? Lembrando que atualmente a gente tem o curso disponível de STM32 e também o curso de FreeRTOS, tá? Em breve teremos o curso de KiCad. Independente do curso, se você clicar por um dos links na descrição, no link da descrição, na verdade, né? Você vai receber um cupom de desconto. Então você vai pagar bem barato no curso, ó. Vai ser menos de R$ 1 por dia, dependendo da promoção que você pegar. E assim, gente, é um café. Não é nem um café, na verdade. É metade de um café e menos da metade de um café que você vai pagar durante um mês para ter o curso, tá? O curso que vai te ajudar muito aí na sua carreira como um projetista, um engenheiro de sistemas embarcados, tá? Conhecimento vale muito e é importante aí pra gente que trabalha com esse tipo de coisa, tá? Mas vamos voltar aqui pro PC pra gente poder falar de coisa que agora que a gente interessa, né? Vamos então falar do L68, tá? Essa linha aqui que trata de reguladores de tensão positivos, certo? Ele vai pegar uma tensão de entrada e vai rebaixar para a tensão selecionada, perfeito? Ele é fixo, tá? Então ele não permite ajustes, tem que comprar a versão que você quer. Por exemplo, L7805 trata-se do regulador para 5 volts, assim como o L7812 para 12 volts e assim por diante, perfeito? Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui para baixo algumas informações, encapsulamento, vamos utilizar esse cara aqui, ó, TO220, e temos algumas informações bastante importantes aqui, tá? A gente tem a TOP, que trata da Operating Junction Temperature Range, que tem para 2 modelos aqui. A única coisa que muda é a temperatura negativa, em que vai suportar menos 40 graus. Mas o que importa pra gente é isso daqui, ó, temperatura máxima 125 graus. Então a minha junção não pode passar disso, tá? Isso aqui é o máximo absoluto. Recomendável até que você fique, sei lá, uns 25 graus longe disso aqui, tá? Não chega muito perto não, senão você pode ter problema como redução de vida útil do seu componente ou até mesmo a queima súbita dele. E lembrando, tá? Regulador de tensão, ele não pode queimar, tá, meus amigos? Reguladores de tensão, geralmente, quando eles queimam, eles entram em curto. O que significa isso, Pablo? Você tem lá o teu circuito, alimentando o teu microcontrolador com 3.3 volts. Vamos pegar um regulador de 3 volts. Se o seu regulador queimar, ele vai jogar 5 volts lá no seu microcontrolador. Alguns abrem, outros se tornam curto. Se acontecer isso, meus amigos, você vai queimar tudo pela frente. Não vai ser só trocar o regulador, vai ter que trocar tudo ou condenar a placa do seu dispositivo, tá? Então, muito cuidado com o regulador de tensão, muito cuidado para não queimar o seu componente. Você me pergunta, Pablo, como é que eu vou saber a temperatura da junção? Gente, super simples. Tem aqui Thermal Data, essa tabela 2 que vai ser importante para a gente nesse vídeo. Temos aqui então RTH-JC, que se trata daquela resistência térmica da junção para o case metálico, que é o que foi que a gente viu. Então, quando você utilizar um dissipador junto com o circuito, é esse cara que você precisa, tá? É esse parâmetro que vai ser importante para você. Então, o 220 tem apenas aqui, ó, uma resistência térmica de 5 graus por watt, porque ele é uma chapa metálica que está ligado direto no silício. Então, ele vai transferir o calor de forma muito rápida. No entanto, quando a gente fala de ambiente, né? Se eu tenho o meu regulador aqui, tá? Vocês estão vendo. Desse jeito aqui, liguei na minha placa, desse jeito, sem dissipador nem nada. Então, eu vou ter essa resistência térmica, tá? Resistência térmica da junção para o ambiente. Que, para o meu circuito, para esse que eu tenho de exemplo aqui, TO220, é 50 graus por watt, ok? Porque acontece que, como essa chapa metálica que a gente viu, ela tem uma área pequena. E o epóxi, ele não é um bom condutor de calor, logo, essa transferência térmica ela é um pouco prejudicada. Mas para alguns casos, gente, a gente não precisa mais do que isso, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos lá para a bancada para a gente poder ver como tudo vai se comportar aqui. Perfeito? Bom, aqui na bancada a gente tem esse cara aqui, tá? Então vamos lá. O meu VIN, já vamos colocar os parâmetros aqui. É igual a 12V. Vout é igual a 5 volts. E eu tenho meu RL, vai ser um resistor que eu reaproveitei lá do vídeo atrás, tá? Lembrando também que eu vou reaproveitar as contas do vídeo lá de resistor. Então, você vai fazer o seguinte, ó, clica bem aqui em cima, tá? Vai aparecer um card para você conferir a questão lá no resistor, que lá eu falo da fórmula um pouco melhor. Que eu não vou meter isso para poder não ficar falando a mesma coisa em vários vídeos, tá? Então dá uma olhadinha lá depois.
Então, o meu RL vai ser de 100 ohms, tá? Vai ser um resistor de 1 watt. Beleza, o que eu preciso encontrar agora? Eu preciso encontrar a potência que vai decair sobre o nosso 7805. Essa potência, ela vai ser o nosso VQ, que eu chamei de tensão de queda, que multiplica a corrente. Qual que vai ser essa corrente, tá? A corrente, a gente pode escrever ela como uma tensão sobre uma resistência, perfeito? Vou até substituir aqui, colocar RL e aqui o nosso VO, tá? Vou substituir aqui para a gente ter, ó, P, que vai ser igual ao VQ vezes VO, tudo isso dividido pelo RL. Só substituir os valores aqui, né, gente? Então, P vai ser igual ao nosso VQ, que vai ser 7 volts, tá? Vou fazer direto aqui, que é 12 menos 5, tá? Tenho 12 volts entrando, tenho 5 saindo, logo a tensão aqui de queda vai ser 7 volts, tá? Lógico, tá, gente? Isso aqui vale para regulador linear, tá? Regulador do tipo buck ou boost é diferente, tá? Porque daí você tem a questão da eficiência que vai mandar na questão de perda de potência, perfeito? Só lembrando esse detalhe para você não fazer as contas erradas aí para circuitos diferentes. Então vamos lá. Então vai ser 7 que multiplica 5, divide pela resistência. Isso aqui vai me dar, vamos lá, vamos fazer direto para poder economizar tempo, tá? Vou fazer aqui embaixo. P vai ser igual a 7 vezes 5, calculadora, né? Pra vocês verem também, vai dividir por 100. 350 miliwatts. Ou para os íntimos, 0,35 watts. Isso, volts não, né? Então, vamos lá. Vamos lembrar nossa regra lá, né? Para descobrir o ΔT de temperatura, né? O delta de temperatura. Isso aqui significa a temperatura de junção menos a temperatura ambiente. Isso aqui vai ser igual a RTHJA, que é o que está no datasheet, que multiplica a nossa potência, tá? Então, isso aqui já sabe que é 50 graus por watt. E aqui a gente tem 0,35. Só substituir. Já vou até jogar a temperatura ambiente para lá. Aqui vai ter 50 vezes 0,35 mais temperatura ambiente. Isso aqui vai me dar, então, 50 vezes 0,35 me dá 17,5 graus de aumento de temperatura. Então, TJ vai ser igual a 17,5. É esperado, né? Colocar um E aqui em cima, mais a temperatura ambiente, certo? Eu não vou grifar isso aqui ainda, porque a gente vai pegar já essa temperatura ambiente para poder ter um TJE aqui já no final, beleza? Como é que vai pegar essa temperatura ambiente? Vamos fazer empiricamente, né, gente? Pegar a temperatura que vai estar aqui no local, tá? Posso pegar um termômetro em algum outro lugar aqui do quarto, mas o ideal, escritório, né? Mas o ideal é a gente pegar nas redondezas aqui, porque pode ser um pouco diferente. Protoboard aqui já no jeito, tá? Resistor do vídeo passado já tá aqui. Tá? Bem já no jeito para colocar o 7805. Eu vou só vir aqui, encaixei, beleza, olha só. Bom, vou ligar aqui a minha fonte, vou ligar não, né? Só tô posicionando aqui os conectores. E agora eu vou ligar a minha câmera térmica para que a gente possa ver a temperatura ambiente. Ligou. Calibrou. Calibrando. Perfeito. Tá, vamos tentar pegar alguma coisa aqui. A gente tem em torno a temperatura ambiente de... Vou colocar, ó, 28 graus, certo? 28. Então aqui, ó, nossa temperatura ambiente é 28 graus. Então, minha temperatura esperada vai ser 17,5 mais 28, o que dá 45,5 graus Celsius, ok? Não vai esquentar muito, não tem por que eu estressar o componente, acho que essa temperatura tá boa para a gente poder testar. Então, eu vou lá, vou ligar minha fonte e vou configurá-la para 12 volts, tá? Configurado para os 12 volts, então ela vai começar a alimentar esse circuito. Alimentado o circuito, vou guardar 5 minutos para que aqui atinja uma condição estacionária e a gente tenha uma medida confiável sem oscilações. Perfeito? Então já volto aí com você. Bom, senhores, deu já 5 minutos aqui, então vamos dar uma olhada no que a gente tem, tá? Tenho uma tela então aqui da minha câmera térmica, tá? Antes da gente analisar os dados aqui, você que trabalha aí com regulador de tensão ou com TRIAC, com eletrônica de potência em geral, tá? Você tem componente que esquenta, ó, fica nessa situação aqui. É importante que você tenha uma ferramenta desse tipo no seu laboratório, tá? Na sua bancada. Por quê? Porque é uma ferramenta que vai te dar boas medidas, tá? Você vai poder ver com certo detalhe, até mesmo o comportamento do calor gerado no seu circuito. Então é importante que você tenha ferramentas profissionais aí na sua bancada, tá? Porque esse negócio, põe o dedo e vê se tá quente. Tá quente, não tá quente. Gente, isso não dá certo, tá?
Isso aí, beleza, para um caso ou outro, quando não tem o que você fazer, saber se o componente está esquentando muito ou não, ok. Ah, jogar álcool. Gente, tá, é legal, mas é importante você ter esse tipo de equipamento, tá? Nem que seja aquele medidor que tem só a telinha, só o dígito, né? Que tem aquele infravermelho, né? Na ponta, aquele laser que é só para dar a posição. Enfim. Fica aqui a recomendação, tá? Esse aqui, acho que na época eu paguei em torno de 700, 800 reais na AliExpress. Aqui no Brasil, acho que você compra desse aqui por menos de R$2.000. Pablo, R$2.000 é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro sim, eu concordo. Mas um projeto que você faz, isso aqui já se paga, tá? Comprei com um projeto, vou fazer um projeto, precisava de uma ferramenta dessa, eu fui lá e comprei, tá? E o projeto já pagou ela, tá? Vixe, mais que pagou. Enfim, então vamos lá. Vamos fazer a medição aqui. Olha o meu resistor, ele tá em 71 graus. Tá quentinho o resistor, né? Tá bem quentinho. Mas na temperatura super segura para ele. Agora o nosso regulador, vamos lá, apontar para ele. A gente tem, ó, 50.7 graus. Então vamos anotar isso daqui. Vamos lá, vou deixar ele aqui no canto. Vou tirar o circuito e vamos lá. Faltando um pouquinho de espaço aqui, tá? Mas eu vou reaproveitar o máximo que a gente tem aqui, ó. O nosso TJ real, medido, né? É de 50,7 graus Celsius. Um erro, de quanto dá esse erro aqui? Vamos lá. 45,5 menos 50,7 dividido por 50,7 vezes 100. Temos erro aqui, ó, de aproximadamente 10%. Tá? Muito próximo do que a gente calculou. A gente estimou os 45,5 a 50,7. É claro, tá, gente? Vamos lembrar. Silício muda um pouco de uma unidade para outra. Aqueles 50 graus medidos lá provavelmente é empírico, só que pode variar de dispositivo para dispositivo, uma média que eles tiram na verdade. Esse componente também ele tem uma certa idade, que pode melhorar ou piorar a dissipação térmica. Enfim, tem vários fatores, tá? Que pode fazer uma diferença aí de acordo do calculado com o medido. Perfeito? É um vídeo simples, um vídeo aí para a gente poder tá falando de aquecimento em componente, porque é muito importante você conhecer. E uma outra ferramenta muito importante que a gente já viu, né? Na verdade já indiquei para vocês, é a parte de debouncer para botões. Mas nem sempre a gente consegue colocar um circuito de filtragem ali na saída desses botões, seja por uma redução de custo do projeto ou até mesmo porque a gente não tem espaço em placa. Existem esses casos, tá? Placas muito apertadas, que um resistor ou um capacitor é grande, mesmo ele sendo pequeno. Certo? Então, recomendo para você, ó, dar uma clicada bem nesse quadro aqui, ó. É bem aqui. É bem aqui do lado, ó. Tem aqui um quadrinho para você conferir ao vídeo sobre debouncer por software. Clica lá, eu te aguardo lá para ver este vídeo. Beleza? Então, lhe desejo um fortíssimo abraço.